Bom dia a todas. Vamos dar início ao nosso Café com Reflexão, hoje, dia 22 de fevereiro de 2024. E quem vai trazer a palavra hoje é a Amanda Lima, essa queridona. E o tema nós vamos dar continuidade à energia masculina e feminina, coragem para ser autêntico, que está faltando aí no mundo. Com você, Amanda. Que responsabilidade. Bom dia, meninas. Responsabilidade muito grande em falar desse assunto, né? Gente, graças a Deus estamos aqui reunidas, né? Deus é tão bom na sua infinita misericórdia que Ele nos deu mais um dia para a gente se alegrar nele, para a gente ser autêntica, né? Para a gente viver o que a gente nasceu para viver. Então, vamos começar, né? A Lúcia já falou do tema. E aí, hoje, especificamente, a gente vai falar da coragem para ser autêntico. E aí, o nosso versículo base hoje tá lá em Gênesis 2:25. E se a Lúcia puder colocar, que fala assim: Ora, um e outro, o homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Essa é a minha versão da, da, da atualizada. Mas lá no nosso devocional, tá assim: Ora, ambos estavam nus, o homem e sua mulher, e não se envergonhavam. Para que a gente chegue nesse contexto, para que a gente entenda esse contexto, no capítulo 2 de Gênesis, Deus fala do descanso, Deus fala dos rios, né, que foram formados ali. E aí, logo em seguida, ele vai falando da formação do homem, né? Primeiro o homem foi formado e depois a mulher foi formada. E aí o homem foi formado do pó da terra, né? Ainda não havia chuva, né? Deus ainda não tinha mandado chuva para o solo e, e também não existia ninguém para cultivar o solo. E aí foi quando Deus, depois de Deus ter formado tudo, ele fez o homem, que foi o Adão. E aí, nesse processo, nessa história do capítulo 2, ele fez Adão olhar para todos os animais e escolher e dar nomes para cada um dos animais. E Adão deu nome para todos os animais, né? Entrou no processo ali de dominar os animais, mas ele percebeu que não existia nenhuma companheira idônea para ele, né? E eu penso que nesse processo de Deus mostrar cada animal para ele, ele queria que Adão percebesse que ele estava só e que não existia ninguém ali dentro dos animais para que uma pessoa idônea que pudesse ser companheira dele. Então, logo que Deus trouxe a consciência a Adão sobre isso, ele formou a mulher, né, que era sua companheira, fez anestesia lá em Adão, colocou ele em sono profundo. Muitas pessoas falam que Deus colocou Adão em sono profundo porque porque ele não queria escutar a opinião do Adão. Ele queria fazer a sua própria, né, a mulher da maneira dele. E outras pessoas falam também que outras coisas que eu li é que naquele tempo eles não tinham dor, né? Não existia dor. Então ele não queria que, então ele foi a primeira anestesia, a primeira cirurgia com anestesia da história. E aí depois disso Deus é, o, fez a mulher e quando Adão viu a mulher ele ficou super admirado, né? E ele falou: esta afinal é osso dos meus ossos e carne da minha carne, chamar-se-á varoa, né? Em outras versões fala mulher, né? Porquanto do varão foi tomada. E aí Adão viu naquele momento a responsabilidade que ele tinha com aquela mulher, que ele iria protegê-la, que ele iria
que ela ia ser mulher dele, e aí eles formavam uma só carne, né. E aí, por que que Deus tirou a Eva, né, da costela do Adão? Ele podia tirar da cabeça, ele podia tirar do pé, ele podia tirar de qualquer outra parte do corpo, mas se ele tirasse da cabeça, talvez nós pudéssemos traduzir como se a mulher fosse tomar conta, né, da dominar, né, sobre a cabeça do homem. E se colocasse no tirasse do pé, talvez a mulher seria pisada pelo homem, né. E aí Deus ele fez com a intenção de que homem e mulher andassem lado a lado, caminhando juntos, nenhum na frente, nenhum atrás, mas caminhando lado a lado. E aí eu trago eu penso que nesse caso é como se fosse um piloto e o copiloto, né. O homem é o piloto, o homem é o cabeça e a mulher é o copiloto. A mulher vai ali, a mulher é a parte que está estudando tudo, está vendo o GPS, está vendo as coordenadas, vai ver se vai chover, se não vai chover, e vai dizendo para o homem de que forma ele deve caminhar, né, porque o homem é o cabeça. Então essa é a natureza nesse contexto, né, a gente depois que acontece tudo isso, né, a formação do homem e da mulher, no final, no versículo 25 ele fala, né: "Ora, um e outro, homem e mulher, ambos estavam nus". E aí, ora, quando ele fala ora, esse ora ele tem um sentido neste momento, naquele momento. Naquele momento eles estavam nus, né, e eles não se envergonhavam. Por que que eles não se envergonhavam? Porque eles ainda não tinham comido o fruto da árvore do bem e do mal. Então não e ai, desculpa, gente. Então não existia maldade, não existia pecado, né, não existia um olhar maldoso, né, entre eles estavam vivendo no paraíso. Eles refletiam a própria glória do Senhor. E aí, eles não conseguiam se olhar com promiscuidade. E logo depois, né, logo depois veio a queda, veio a queda. Veio a queda e eles começaram a primeira coisa que aconteceu foi se esconder de Deus. Por quê? Porque o pecado veio, né, os olhos deles foram abertos, e aí eles começaram a se ver de outra forma, né, com um olhar, foi por isso que, né, que veio que o mundo decaído, né, veio pra gente, veio a promiscuidade, as traições, os olhares, e no na antigamente, no período antigo, estar nu queria dizer, falta de dignidade. Né, então, as pessoas os prisioneiros, quando as pessoas eram presas, eles colocavam nus. Por quê? Porque para dizer ali que eles não tinham dignidade. E os escravos também tinham pouquíssimas roupas. Então a roupa, ela passou a ser algo importante, né. Logo que Adão e Eva pecaram, Deus fez uma roupa para que eles não se envergonhassem mais, né, para que eles ficassem cobertos. E aí, a roupa depois nos tempos antigos, que quanto mais a pessoa estivesse bem vestida, tivesse com roupa, elas se sentiam dignas, né. E foi isso que Adão e Eva isso acontecia com Adão e Eva no paraíso. Eles, na verdade, eles tinham tudo ali, eles não eu acho que eles sabiam que não tinham maldade nem nada, então por isso que não existia vergonha. E aí, eh, o que mais que eu posso falar sobre isso? O nosso tema é sobre coragem para ser autêntico. Mas e aí, o que que todo esse versículo tem a ver com a coragem para ser autêntico? Nós vivemos num mundo decaído, né, e hoje a gente não vive mais nu e sente vergonha de muitas coisas. Às vezes a gente sente vergonha até de ser quem nós somos. E aí eu fui buscar, o que que é ser autêntico, né, o que que é ser realmente autêntico?
né, autêntico, esse nome autêntico, ele se origina a originalidade, ele tem a ver com a originalidade, com a legitimidade de, de um objeto, de uma pessoa, de um documento. E aí eu fui pesquisando mais, deixa eu só ver aqui. Eu fui pesquisando mais, e aí eu lembrei que um dia eu li sobre a autenticidade, né, Mário Sérgio Cortella, fala sobre a autenticidade. Então, eu fui buscar e aí ele fala: o que que é ser autêntico hoje, né, dentro da sociedade? Além de ser uma questão de ética, ser autêntico é quando você fala uma coisa e você alinha a sua fala à prática. A melhor forma de ser autêntico, uma mulher autêntica hoje, um homem autêntico, é quando você fala uma coisa e pratica a mesma coisa. Porque não adianta nada, só o meu coisa aqui. Não adianta nada eu querer dizer que eu sou uma mulher de Deus para os meus filhos e eu só estou gritando dentro da minha casa e eu não estou dando bom testemunho para os meus filhos. Se eu sou uma mulher de Deus, de forma proposital, de forma intencional, as minhas filhas elas precisam me ver orando. Às vezes aqui em casa, quando eu vou para o meu secreto, eu deixo a porta aberta de propósito, para que elas vejam que eu estou no meu secreto, para que elas entrem, quando elas entrem, elas vejam que eu estou prostrada aos pés do Senhor, que eu estou chorando, que eu estou, tanto que elas nem ficam mais, quando elas me veem chorando, elas nem ficam mais assim abismadas, porque elas sabem que eu estou orando. E se eu quero ser, se eu digo que leitura é importante, como é que eu não leio nenhum livro? Como é que ninguém me vê lendo, né? Se eu falo que eu sou uma mulher de Deus, eu tenho que viver é, na prática o que é ser uma mulher de Deus, o que é ser uma mãe de família. E aí, só mesmo para lá a palavra autêntico autos com íticos em grego é entendido na filosofia como aquilo que se desloca, aquilo que se. Peraí, gente, que só tá dando um problema aqui na minha. Aquilo que não se desloca da sua essência, né? Então, todos nós, temos uma essência. Nós temos uma essência, né? E viver essa essência é uma maneira de ser autêntico. Eu perdi toda a minha coisa aqui, mas tudo bem. É uma maneira de ser autêntico. Quando eu penso em algo autêntico, para nós mulheres, eu comecei a pensar numa bolsa, né? E assim, claro, tem as obras de artes, tem a Mona Lisa, né? Que é de Da Vinci. Quando a gente pensa na Mona Lisa, foi Da Vinci que fez, é uma cópia única, é uma coisa única que é muito valiosa. Mas para nós mulheres, eu vou só dar um exemplo de uma bolsa, né, da Louis Vuitton. Quem que não quer ter uma bolsa daquela, né? A maioria das mulheres tem um sonho de ter uma bolsa original da Louis Vuitton. E aí eu fui pesquisar o que que é ser autêntico, o que que é ser autêntico de verdade, o que que é ter um objeto legítimo, autêntico, original. E aí eu falei, vou dar o exemplo da bolsa da Louis Vuitton. A bolsa da Louis Vuitton é um produto de alta qualidade, né? Um autêntico de alta qualidade, ele é caro, é um produto de segurança que tem a origem, né, das informações é segura, tem uma peça daquela custa muito caro, tem valorização e exclusividade. Só que eu comecei a pesquisar e vi que hoje o mundo, esse mundo da, né,
Existem muitas disputas com a originalidade, né, com as coisas que são autênticas. Como essa disputa no mercado? Muita gente cria a réplica dessas bolsas, né? Dessas, geralmente das coisas mais caras, bolsa da Gucci, existe muito da Chanel, né? Tem muitas cópias, né? Mas se, por exemplo, se tu for comprar uma réplica, ela é de menor qualidade, ela é mais barata, a origem é desconhecida, né? O valor é bem baixo, e aí qualquer um pode ter. E quando eu trago esse exemplo de uma bolsa autêntica para uma réplica, eu lembro muito, claro, uma bolsa é uma bolsa, tem muito menos valor, que dirá nós, que somos filhas de Deus, o quanto que nós somos valiosas para Deus, né? Então, quando fala-se de autenticidade, né? Se eu olho para uma bolsa e eu vejo que é um objeto de desejo, que é algo assim que a maioria das pessoas querem, eu olho para algo muito pequeno. Mas se eu for olhar para mim como uma cópia autêntica, como uma verdadeira filha de Deus, eu entendo o quanto que eu sou especial para Deus, né? Quando Deus me fez, Ele me fez com qualidade. Ele colocou o Espírito Santo dentro de mim. Ele soprou nas minhas narinas para dar vida, né? E então, quando eu penso em eu sou cara, eu sou valiosa, a própria palavra fala, mulher, como é? Mulher virtuosa, né? Quem achará, né? Mulher virtuosa, quem achará? Tem até aqui. O seu valor excede ao de joias finas, né? Então, é uma identidade que está em nós. Mulher virtuosa. Se eu sou uma mulher virtuosa, se eu entendo que eu sou uma mulher virtuosa, uma joia fina, ela não está em qualquer lugar, ela não está exposta em qualquer lugar, né? Uma pedra preciosa, ela é encontrada. Ela não está em qualquer lugar. Ela não circula em qualquer lugar, em qualquer ambiente. E aí tem também a questão da exclusividade de ser autêntico, né? Deus fala na própria palavra, que fala, vocês são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daqueles que o chamou para a maravilhosa luz, né? Nós somos caríssimas, gente, nós somos caríssimas. Sabe por quê? Porque nós fomos comprados com alto preço, o alto preço do sangue do Cordeiro perfeito, o sangue de Jesus Cristo. Você tem noção? Você tem noção de tudo isso? Será que hoje você acordou com essa sensação de autenticidade? Eu sou cópia original, eu sou filha amada de Deus, eu sou preciosa, eu sou amada, sabe? E a nossa origem. Geralmente, uma réplica, uma coisa que foi inventada, que foi replicada, não tem origem, né? E quando tem, é origem duvidosa. E aí, uma peça autêntica, nós pensando como uma peça autêntica, nós temos origem em Deus. Nós somos filhas de Deus. Deus pensou em nós antes da criação do mundo. Deus sonhou com a nossa vida. Deus nos teceu no ventre da nossa mãe. Você não nasceu por acaso. Você não foi um acidente. É, você não nasceu de qualquer maneira, de repente, se você não foi o plano dos seus pais, você foi um plano de Deus antes da criação do mundo. Todas as coisas foram feitas para nós vivermos de forma verdadeira e autêntica, né? E aí lá em Salmo 139, 13 fala: tu formastes o meu interior, tu me teceste no ventre da minha mãe.
Graças te dou, visto que de modo assombrosamente, maravilhosamente me formaste. Então, sempre eu falo, quando eu leio essa palavra assombrosamente, eu entendo o quanto que eu posso ser, o quanto que Deus, através, me deu um poder, me deu um empoderamento, que é muito mais do que o empoderamento feminino, e o quanto que eu posso ser admirada por eu ser uma peça legítima, por eu ser uma peça única. Só que muitas vezes não, porque nós estamos no mundo decaído, a gente sente o quê? Muitos desconfortos. Deixa eu só ver se eu ainda estou no meu tempo. Tá, a gente sente muitos desconfortos, a gente sente que não cabe no mundo, a gente sente que vai para um lado, vai para o outro e não consegue. E por que que esse desconforto, sabe? Às vezes esse desconforto é porque você está comparando a sua vida com a vida do outro. Às vezes você está fazendo de tudo para caber na forma do outro, enquanto a sua forma ela foi feita, Deus fez uma forma só para cada um. Ela foi feita e ele jogou fora. Deus ele não fez a gente com quando a gente compra aquele jogo de copo que vem seis, né? Seis iguais. Deus não fez a gente em modo atacado. Ele fez a gente de um modo individual, para a gente viver a nossa autenticidade. Então, quando a gente está sentindo esses desconfortos, essas coisas, é bom a gente pensar: será que eu não estou me comparando com o outro? Será que eu quero ser aquela pessoa? Será que geralmente a gente olha para uma pessoa e idealiza aquela pessoa e quer viver como aquela pessoa, quer ser organizada, quer ser bonita, quer ser tudo ao mesmo tempo. A gente nem conhece, às vezes, a intimidade dessa pessoa, mas a gente foca naquilo ali e esquece de olhar para a nossa essência, esquece de entender qual é a minha forma, né? Eu não vou mais me comparar com o outro, eu vou ser quem Deus me fez para ser. Deus me fez para ser uma cópia autêntica, uma cópia já, uma peça autêntica, legítima, sabe? E aí também, às vezes, existe a forma da religiosidade. Às vezes as pessoas elas cobram da gente o que nem elas podem ser, cobram da gente para carregar fardos que nem elas conseguem carregar. E aí, nessa religiosidade, você fica querendo se encaixar nas coisas com as pessoas, agradar homens e não agradar a Deus. A forma de a gente viver de forma autêntica é entender que a graça de Deus ela é suficiente na nossa vida. Então, então o que que a gente vive hoje, né? Porque eu creio que nós aqui nesse devocional, todos os dias, nós estamos voltando para a nossa originalidade. Deus quer que que nós voltemos a ser autênticas, porque esse mundo é decaído. Às vezes a gente sente vergonha mesmo estando vestido, né? Nós estamos num processo de aperfeiçoamento, né? Deus está tirando todas as camadas que foram colocadas em nós ao longo da vida, né? Camadas de dor, camadas de orgulho, camadas de amargura, de egoísmo, de raiva, falta de perdão, sabe? Máscaras que foram colocadas em nós e não foi só uma. Às vezes são várias máscaras que estão no nosso rosto, e isso nos impede de ser pessoas autênticas, né? Armaduras também, o cavaleiro tem um livro chamado Cavaleiro Preso na Armadura, que fala disso, né? Às vezes a pessoa se esconde atrás das armaduras e aí ela não consegue de fato ser autêntica, ela não consegue viver sua verdadeira essência. E aí o que o Senhor faz hoje na nossa vida com a sua graça infinita, bondade e misericórdia é nos limpar, nos lavar disso tudo, né? E hoje Adão e Eva, naquele momento, eles não se sentiram envergonhados.
agora, depois da queda, eles se sentiram envergonhados. Mas a boa notícia que eu quero dar hoje é que as nossas vestimentas estão lavadas pelo sangue de Jesus Cristo. Então, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então, quando a gente entende que nós somos lavadas, que nós não carregamos pecados, que o Senhor deu o seu próprio Filho por nós, nos lavou com o seu sangue, essas são as nossas vestes originais hoje. E isso é motivo de alegria para a nossa vida, isso é motivo para nós andarmos de cabeça erguida e vivermos na nossa essência, na essência de mulher, na essência de ser cuidada, de se permitir ser cuidada, sabe? O quanto quando eu falo dessa autenticidade, né, de como ser feminina, a gente está falando da energia feminina, da energia masculina, e o quanto que eu tenho refletido sobre isso, porque a gente, na nossa essência, a gente nasceu para ser cuidada, a gente nasceu para ser amada, e muitas vezes é difícil se deixar ser cuidada. Às vezes é difícil viver a autenticidade, a legitimidade de ser uma mulher e de se desarmar e deixar com que o homem cuide da gente, deixar com que o nosso, né, o nosso, no caso eu não sou casada, mas eu tenho vivido muito isso de se deixar ser cuidada pelo outro. E aí, uma pergunta que eu quero fazer para vocês, mulheres amadas. As pessoas, uma afirmação primeiro, você é uma peça legítima de Deus. Você tem uma assinatura do Senhor bem aí, selada em você, né? O quanto que as pessoas têm visto essa estampa em vocês, no seu Criador. As pessoas têm olhado para vocês e têm visto vocês como verdadeiras peças legítimas de Deus, filhas de Deus. As pessoas olham para vocês e veem vocês verdadeiramente como mulheres guiadas pelo Espírito Santo, mulheres de Deus, mulheres profundas, sabe? Como é que o seu marido tem visto você dentro da sua casa como uma legítima esposa? Como é que você tem recebido o seu marido quando ele chega na sua casa? Você recebe com honra? Deixa eu falar uma coisa aqui que é bem interessante e bem curiosa. Eu, como coach, eu já atendi homens. E eu vou dar uma dica de ouro aqui para vocês. Esses homens, eles sempre chegavam para mim com uma sensação de, deixa eu, de desvalor. O que que eles narravam para mim? Eles falavam assim: Amanda, toda vez que eu chego em casa, a minha mulher fica do jeito que ela tá. Eu não me sinto amado, eu não me sinto importante de chegar na minha casa, porque a minha mulher, ela, do jeito que ela tá, ela fica. Ela não, parece que ela nem tá me esperando. E aí, gente, eles podem até não falar, mas seja intencional com o marido de vocês. Recebam ele com um copo de suco, com um copo de água, numa taça. Esperem ele sentar, esperem as emoções dele se baixar. Geralmente, quando ele chega cansado, né? E eu, escutando aquelas narrativas com meu ex-marido, eu comecei a fazer isso, sabe? E aí eu dizia para as minhas filhas, eu dizia, olha, o papai vai chegar cansado, vocês dão tempo para ele, até ele descansar um pouco, e depois a gente vai conversar. E aí também, como a Lúcia falou ontem, né? Homem com fome não, não quer, não quer nada, né? Alguma coisa desse tipo. Então, esperem ele se recompor, tratem os seus maridos com honra, coloquem uma mesa posta para ele, fazem ele se sentir amado. Olha, todas as vezes que eu fazia uma mesa posta para o meu ex-marido, eu nunca lavava a louça e eu não precisava pedir, porque ele se sentia amado, ele se sentia honrado. Então, são pequenas coisas, sabe? Que a gente tem que deixar o nosso orgulho de lado
e fazer, porque é a nossa natureza. Nós somos autênticas, nós nascemos para isso, né? Para amar e para ser amada. E se o seu marido te trata como uma princesa, como uma rainha, trate ele também como rei, né? Por que só você quer ser tratada como rainha? Trate ele como um rei. Então, mulher, seja intencional em tudo, que as pessoas possam olhar para você e, e, e ver Jesus, que os seus filhos possam olhar para você e dizer: quando eu crescer, eu quero ser igual à minha mãe, ou quando eu crescer, eu quero ter uma mulher igual à minha mãe. Ou o seu filho é aquele, ou sua filha diz que diz: Deus me livre, eu quero logo sair de casa, né? Então, vou nesse processo de ser autêntica, você precisa se conhecer de novo. Você precisa se aprofundar em Deus. Quanto mais a gente conhece Deus, quanto mais a gente tem intimidade com Deus, mais a gente se conhece, né? Então, quando a gente quer ser autêntica, quer ser essa mulher autêntica, os nossos olhos eles têm que estar fitados no Senhor. Os nossos olhos eles têm que estar olhando para a cruz, né? Para aquela cruz, tem que estar olhando para Jesus Cristo e ter intimidade, sabe? Quando a gente sente o amor de Deus, a gente começa a entender, a gente começa a se sentir amado e a gente começa a dar amor aos outros e a gente nunca mais, nunca mais, nunca mais a gente vai ser uma réplica. Nunca mais seremos uma réplica, né? Quando conhecemos o nosso Pai, nunca mais a gente vai ser uma réplica, e sim, nós vamos ser mulheres amadas e valorizadas. E só uma observação aqui sobre autenticidade. Muita gente confunde autenticidade com falar o que quer, né? Ah, eu sou autêntica, eu falo mesmo. Não confunda autenticidade com falta de educação. Uma mulher autêntica, ela é piedosa, ela é misericordiosa. Uma mulher autêntica, ela não é cruel, porque às vezes, eu falo mesmo, eu não estou nem aí. Às vezes o que você fala pode machucar o outro. E aí, então existe às vezes uma imagem deturpada do que é ser autêntico, né? Então, ser autêntico é ser uma mulher educada, uma mulher misericordiosa, olhar para o outro com empatia, olhar para o outro com piedade, não ficar se vangloriando. é, eu ganhei essa briguinha aqui, eu ganhei. Sei o quê. Isso não é ser autêntico, sabe? Às vezes a gente fala coisas que machucam os filhos, machuca o marido, e aí, com isso, a gente só perde. Então, a minha oração hoje é que vocês se tornem peças autênticas, únicas. Não saibam, tenham consciência que você foi feita de forma única, é amada de uma forma única por Deus e que não existe outra forma igual à sua. Então, você deve se amar e viver a sua verdadeira essência. Diante de tudo isso, meninas, alguém quer falar alguma coisa? Já é 7h05. Amanda, bom dia, menina. Regina. Tá me ouvindo? Oi. Eu queria só ir além de uma coisa que você falou. Você disse agora há pouco que o seu marido me trata como uma princesa, então trate ele como um príncipe. Eu vou um pouquinho além. Se ele não se trata como uma princesa, passe a tratar ele como um príncipe. Porque vai chegar um momento que isso vai constrangê-lo e ele vai passar a tratá-la como uma princesa. É isso. Isso mesmo. A palavra fala sobre isso, né? Que a gente ganha o nosso marido não com palavras, mas com o próprio testemunho, que a gente seja testemunho vivo dentro da nossa casa. E isso realmente constrange, Regina, muito, muito bem colocado, muito pontual o teu comentário. Obrigada. Bem, nós temos 9 pedidos lá no grupo, tá? Vamos, como diz a Ju, fazer uma oração no atacado aí. Pai, graças te rendemos, Senhor, por mais um dia que o Senhor nos concede, pela tua graça, por estarmos aqui reunidas, estudando a tua palavra, aprendendo mais de ti. Pai, obrigada pela vida da Amanda, por trazer mais um dia uma palavra aqui,
para complementar a nossa construção diária, Pai. E nós queremos, Senhor, te apresentar, Senhor, esses 9 pedidos que nós temos lá no nosso grupo, Pai. A Janimar, pedindo oração pelas adolescentes, cada vida que foi tocada, transformada. Senhor, é tão maravilhoso receber um áudio de uma mãe relatando o quanto mudou aquela filha depois da imersão, o quanto é real essa transformação. Pai, é um grupo seleto, que nós sabemos que se mudar, se houver uma mudança e uma transformação na vida de uma adolescente, há uma transformação para uma vida e para uma geração. Pai, nós também apresentamos o pedido da Cris, Pai, que pede pelo cunhado, Rivaldo, e pelo cunhado Naldo, que o Senhor esteja entrando, Senhor, com a bênção da saúde na vida deles, restaurando a estrutura física de cada um. Pai, a Dai, que pede por esse milagre na vida conjugal, que o Senhor esteja operando de uma forma extraordinária. Nós cremos no poder da transformação que há, Senhor, vindo de Ti, que é duradouro. Pai querido, nós te apresentamos também o pedido da Larissa, que haja, Senhor, esse amadurecimento profissional, que ela possa, Senhor, buscar tudo aquilo que precisa de recursos para ser uma profissional por excelência, Pai. A Cárida também, o foco e determinação, que o Senhor possa renovar as forças da sua filha. Nós sabemos que essa reta final é tão desafiador, Pai. A gente já está vendo a hora de finalizar aquele processo, que o Senhor dê a força, tudo o que ela precisar, Pai, para concluir a graduação. Pai, a Regina, que pede por sabedoria e discernimento, Senhor, pela sua família e pelo seu milagre. Pai, abençoa a tua filha, ser com ela, dá sabedoria, direcionamento, tudo aquilo que ela precisa, os recursos que ela precisa, que o Senhor possa trazer até ela. Senhor, se há alguém para trazer uma ajuda, traga essa pessoa, Pai, direcione ela da melhor forma possível. Pai, a Áurea que apresenta a vida da Andréia, nós sabemos que intercorrências podem acontecer, Senhor, durante uma gestação, mas que o Senhor tome conta, que o Senhor cuide da Andréia de uma forma especial, e tudo aquilo que for preciso para que ela se recupere, para que ela passe por esse processo do parto de uma forma satisfatória, que o Senhor esteja na provisão, Senhor. Pai querido, a saúde da Hilda, nós apresentamos tua filha amada, querida, tão dedicada, Senhor, na tua obra, que o Senhor possa estar restaurando a sua saúde, Pai, que ela se sinta, Pai, cuidada, acolhida por ti. Ó Deus amado, a Ju, que está dentro desse processo, Senhor, de transição profissional, que o Senhor esteja direcionando a tua filha, cuidando de tudo que ela precisa, Pai, para ter uma atuação de, com muita competência, Pai amado, possa gerar bons frutos. E nós queremos abençoar, Pai, cada mulher que está presente nessa sala, cada mulher que se esforça para estar aqui, para ouvir de Ti, para crescer, para avançar nos seus processos de forma muito direcionada, focada, Pai, porque elas estão inconformadas com aquilo que elas estão vivendo e elas buscam, Senhor, ter um outro nível de conexão com o Senhor. Então, nós declaramos uma bênção especial sobre a vida delas, Pai. Nos concede um dia extraordinário na Tua presença, de muita paz, alegria, Senhor, e crescimento também. Em nome de Jesus. Amém.